Olá, bem-vindos a mais uma produção aqui da Estante do Inconsciente. Vamos juntos hoje mergulhar e descomplicar um daqueles textos clássicos, sabe? Um dos mais importantes da psicanálise. E o texto de hoje é nada mais, nada menos que um dos artigos mais influentes e, olha, eu diria até transformadores do Donald Winnicott. A gente está falando de A Distorção do Eu em termos de falso e verdadeiro self, lá de 1960. É simplesmente uma leitura-chave para entender como a gente se constitui como sujeito. Para a gente começar, que tal uma pequena reflexão? Já aconteceu de sentir que a vida é meio que uma atuação? Sabe? Como se estivéssemos seguindo um roteiro, sendo a pessoa que os outros esperam, enquanto o nosso eu mais genuíno, aquele de verdade, fica escondido lá no fundo. Pois é, se essa sensação soa familiar, Winnicott e muito, mas muito mesmo, a nos dizer sobre isso. Então, para organizar nosso estudo, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos entender essa divisão central, o que é o self verdadeiro e o que é o falso self. Depois, a gente vai investigar a origem de tudo isso com foco total no papel da mãe. Em seguida, vamos ver que o falso self não é uma coisa só, mas um espectro com vários graus. E para fechar, a gente discute como isso aparece na clínica e, claro, deixamos uma super recomendação de leitura. Beleza, então vamos lá. O ponto central do artigo do Winnicott é exatamente essa distinção, essa diferença fundamental entre duas maneiras de existir no mundo. Pensa assim, de um lado, a gente tem o self verdadeiro. Ele é tipo o nosso núcleo vivo, sabe? A fonte de tudo que é espontâneo e criativo. É aquele gesto que vem de dentro, de verdade. Agora, do outro lado, está o falso self. E ele é o oposto, não é nada espontâneo. Ele é uma reação ao que acontece fora. É como uma fachada, uma casca mesmo, que a gente constrói para proteger o self verdadeiro de um mundo que pode ser bem invasivo. É quase como uma adaptação para sobreviver. Tá, mas de onde vêm essas duas estruturas? Como é que elas se formam? Para Winnicott, a resposta para isso está lá no comecinho da vida, na relação mais fundamental que existe, a do bebê com a sua mãe. E aqui, a gente precisa falar de um dos conceitos mais famosos do Winnicott, o da mãe suficientemente boa. E olha, o ponto-chave aqui é suficientemente boa, não perfeita, ok? Isso é super importante. Essa mãe é aquela que no começo consegue se adaptar de um jeito quase mágico às necessidades do bebê. Mas, e aqui tá o pulo do gato, ela também sabe a hora de começar a falhar. Isso mesmo, a falhar, mas de pouquinho em pouquinho, de forma gradual. Pra quê? Pra que o bebê comece a perceber que existe um mundo lá fora, uma realidade que não obedece sempre aos seus desejos. É nessa dança, sabe? Nessa dança super delicada que o desenvolvimento saudável vai acontecendo. Então, vamos imaginar o cenário ideal, o caminho para o self verdadeiro. É assim, ó, o bebê faz um gesto, qualquer coisinha espontânea. Aí a mãe, suficientemente boa, vê aquilo, acolhe e responde, dando um sentido para aquele gesto. O que acontece? O bebê começa a acreditar que ele pode, sim, influenciar o mundo. É uma experiência quase mágica. E é isso, esse eco, que forma o alicerce, que fortalece o self verdadeiro. Ele se sente real, porque suas ações têm um efeito no mundo. Mas, e quando essa interação não rola? Quando falha? Aí o caminho é outro, o caminho do falso self. O bebê faz lá o seu gesto espontâneo, só que a mãe, em vez de responder, impõe o gesto dela. O que resta para o bebê? Para sobreviver, ele precisa se submeter. E essa submissão acontecendo de novo e de novo, vira a base do falso self. A criança aprende que seus gestos não valem nada e que para ser cuidada, para ser amada, ela precisa se encaixar no que o mundo quer. E essa citação do Winnicott é perfeita para ilustrar esse ponto crítico. Ele é muito claro, sabe? A falha aqui não é uma questão de ser uma mãe ruim, não é uma falha moral, é uma falha de sintonia com o bebê. Quando o gesto da mãe atropela o do bebê, a criança aprende a esconder o que é espontâneo e a mostrar para o mundo só o que esperam dela. E é aí que o falso self começa a ser construído como uma pura defesa. Agora, atenção para um ponto super sutil, mas importantíssimo que o Winnicott traz. Quando essa falha do ambiente é muito grande, muito repetida, o bebê meio que se refugia na própria cabeça. A mente, o intelecto, pode acabar virando a sede do falso self. E o que isso gera? Gera aquele tipo de pessoa que é super inteligente, brilhante até, mas que se sente totalmente desconectada do corpo, das emoções. É alguém que pensa muito sobre a vida, mas não sente que está vivendo de verdade. A mente se separa da experiência do corpo, sabe? Da existência psicossomática. E aqui vem uma parte muito, muito interessante. Para Winnicott, o falso self não é só uma coisa ruim, um vilão. Não. Ele pensou nisso como um espectro,
uma escala que vai desde o lado mais patológico, mais doente, até um aspecto super saudável e necessário para a gente viver em sociedade. Vamos dar uma olhada nesses 5 níveis que o Winnicott descreveu. No extremo, no nível mais patológico, o falso self tomou conta de tudo. Ele é confundido com a pessoa real. O verdadeiro self está totalmente escondido. No segundo nível, o falso self ainda domina, mas ele protege um self verdadeiro que, mesmo escondido, ainda é visto como uma possibilidade. No terceiro, a coisa fica mais tensa. O falso self começa a procurar um jeito de deixar o verdadeiro self aparecer. É um ponto perigoso, porque às vezes o suicídio é visto como o único jeito de destruir essa fachada e libertar quem está lá dentro. No quarto nível, o falso self é mais adaptativo. Ele se baseia em modelos e identificações. E, finalmente, no quinto nível, o saudável. É simplesmente a nossa persona social, sabe? Ser educado, seguir as regras, sem precisar mostrar nosso lado mais íntimo o tempo todo. Então, o ponto principal é esse. Todo mundo precisa de um falso self saudável. É ele que permite a gente viver em sociedade, ser educado, esperar na fila. A questão nunca é ter ou não ter um falso self. A questão é qual o tamanho dele, o quão dominante ele é. A gente ainda tem acesso àquela nossa parte mais viva, o nosso self verdadeiro. Para Winnicott, saúde é exatamente isso, a capacidade de ir e vir entre esses dois estados. E tudo isso nos leva, claro, para a clínica, que é o coração do trabalho do Winnicott. Como é que um analista lida com um paciente que é totalmente dominado por um falso self? Como se ajuda alguém que passou a vida inteira sentindo que era um impostor de si mesmo? A grande questão que guia todo o tratamento é: qual é o objetivo aqui? O que a gente quer alcançar quando se depara com uma organização de falso self na clínica? E a resposta do Winnicott para isso é ao mesmo tempo radical e muito profunda. O objetivo não é arrumar o falso self, de jeito nenhum. O objetivo é criar um ambiente, um holding, uma sustentação tão segura, mas tão segura, que o paciente se sinta à vontade para largar as defesas. E isso, invariavelmente, significa regredir à dependência. É como um retorno simbólico àquele ponto da infância onde a falha aconteceu. Porque é só ali, nesse estado, que o self verdadeiro, que ficou meio congelado no tempo, vai finalmente ter coragem para aparecer. E a carga para o analista aqui é gigantesca. Primeiro, ele tem que ser capaz de enxergar além da fachada, de entender que aquele paciente bonzinho, cooperativo, não é o paciente de verdade, porque analisar o falso self não serve para nada. Segundo, o analista tem que aguentar o tranco da dependência que vai surgir na regressão, sem se apavorar e sem se aproveitar disso. E talvez o mais difícil de tudo, ele precisa esperar, simplesmente esperar, com paciência, pelo primeiríssimo gesto espontâneo do self verdadeiro. É aceitar aquela ideia radical do Winnicott, que até aquele momento o paciente ainda não começou a existir. Porque se o analista falhar nisso, as consequências são muito graves. Se o analista se deixa enganar, se deixa seduzir por aquela cooperação do falso self, o tratamento vai para o buraco. A análise pode durar anos, parecer super produtiva, cheia de insights, mas vai ser uma análise inútil, fútil, porque a pessoa real, o self verdadeiro, nunca foi encontrada. O paciente vai sair do tratamento se sentindo tão irreal quanto quando entrou. Bom, a gente passou aqui pelos conceitos centrais do artigo, mas é muito importante entender que o que fizemos aqui foi criar um guia, um mapa para começar essa jornada. Toda a riqueza de detalhes, a sensibilidade clínica, a genialidade do Winnicott, isso a gente só pega de verdade lendo o texto dele. Então fica aqui o nosso maior incentivo. Use este nosso encontro como uma porta de entrada, mas, por favor, não pare por aqui. Vá direto na fonte. E, para facilitar, na descrição aqui tem o link para o livro O Ambiente e os Processos de Maturação, que é onde esse artigo está. Comprando o livro, se faz um investimento na própria formação e, de quebra, ainda se dá uma força para o canal Estante do Inconsciente continuar produzindo mais conteúdo assim. E claro, se este nosso resumo foi útil, considere se inscrever no canal, deixar um like e, principalmente, compartilhar com outros estudantes de psicanálise. É a melhor forma de ajudar mais gente a trilhar esse caminho fascinante. Para a gente terminar, fica uma reflexão. Agora, com essas ideias em mente, como é que essa dança entre o que é autêntico e o que é adaptativo aparece na vida de cada um? Onde o self verdadeiro se manifesta e em que momentos o falso self parece assumir o comando? Parar para pensar nisso já é o começo de uma jornada muito, muito profunda. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.